Boa tarde, gente amiga. Nessa quinta-feira, daqui a pouco o hipódromo está entrando aí. Você sabe que nas quintas-feiras nós temos aqui os prêmios do Turf, né? Então você daqui a pouquinho aí está entrando as corridas nessa quinta-feira, quinta-feira santa para nós religiosos. Hoje no programa não teremos consulta, somente orientações, debates e principalmente aquele carinho com você nesta semana que é dedicada à Semana Santa, né? E nesta quinta-feira, 17 de abril de 2014. Boa tarde, pai Mário. Boa tarde, mãe Viane. Boa tarde a todos. Tudo bem? Quinta-feira, dia de Todos os Santos, véspera de feriadão, gente. Vamos fazer as revisões nos carros. Muita gente vai para a serra, para o litoral, cuidando do feriadão. E, por favor, se dirigir, não beba. Se beber, pegue um táxi, pegue uma lotação ou peça para alguém que não está bebendo para dirigir para você, ok? Vamos lá, final de semana chegando. Casa de Inhaçã, com obrigações à Mãe Inhaçã, batuque em homenagem à Mãe Inhaçã no domingo, dia 20 de abril, né? E é 20 de setembro, por que será, hein? Em setembro é o grande momento, né? Semana Farroupilha. Exatamente, eu acho que até porque o Quiroga estava colocando aquela música nativista aqui, eu acho que foi isso que me trouxe um pouquinho a cultura gaúcha de novo aqui para nós aqui. E o pai Júlio aqui preparado para os festejos de sábado de Aleluia? Preparado, aguardando a chegada dos orixás, o retorno que muitas casas comandam aos orixás a guerra, a batalha, as proteções. E a gente recebe eles com as oferendas, com os carinhos e os mimos aos orixás. E eu já estou aqui recebendo vários bons dias, né? Falando sobre família, falando sobre carinho, sobre Semana de Páscoa, sobre coelhinho, né? Pessoal fazendo a ideia do coelho. Alguém sabe por que o coelho é o símbolo da Páscoa? Então. É uma boa dica, né? Então. O pessoal que está aí, vamos procurar, né? Por que o coelho é o símbolo da Páscoa? O ovo é mais fácil, né? O coelho é da fertilidade, né? Que é da prosperidade também. Que ele, um coelho ele tem várias crias durante um ano, né? Provavelmente seja por isso. Eu não estou falando, posso estar falando besteira, tá, gente? Mas tudo bem, opinião. O ovo, símbolo da fertilidade, né? Assim como o óvulo da mulher, da fecundidade, de uma nova vida, por causa da ressurreição, né? Então, por isso que o ovo de Páscoa nunca é abolido. Sempre pode se mudar o tema, mas o ovo de Páscoa está sempre presente. Outro símbolo de Páscoa que está muito comentado é a vela. Vocês já viram que sempre aparece uma vela branca nos enfeites? O símbolo da iluminação com as velas, pai Júlio. O que significa? O símbolo da iluminação sobre as velas, isso aí já vem desde muito tempo. Que antigamente uma pessoa que partisse dessa vida para uma outra teria que ir à base de 4 velas. Que seria que hoje nem se usa mais, né, Mário? Se bota lâmpadas. Aquele espírito já foi muito iluminado, que já teve aqui na Terra, fez a sua parte, e acredito que as pessoas não estão colocando as velas pelo perigo, e se aquele espírito já partiu, já está partindo com luz, já fez o que tinha que fazer, né? Sabe que a vela tem um outro símbolo também, né? Não um símbolo, ela tem uma outra utilidade também, que era nos antigos, que não é a vela propriamente. Você acendia uma fogueira na porta das casas para uma localização dos viajantes. Então ela tem, e depois foi colocada as velas também. Os faróis eram com velas, depois que se veio as lâmpadas. Exatamente, os faróis de navegação. E era colocada aquela iluminação na frente das casas para os viajantes localizarem. Na verdade é uma evolução, né? É uma evolução, e a vela em si, ela traz já o símbolo do Espírito Santo também, que é a chama do Espírito Santo também. Então ela simboliza em muitas religiões, em muitas mesmo, em quase todas que eu conheço, o simbolismo dela é a chama da vida, é a chama do amor, é a chama da prosperidade, porque é a partir do fogo que o homem evoluiu. E aí ele está lhe dando o caminho da luz, o caminho correto. Quem segue por um caminho de luz, segue um caminho decente e correto. O coelho da Páscoa representa o nascimento, a esperança da vida. É um dos símbolos das festividades da Páscoa. O coelho é um animal que se reproduz em grandes quantidades. Está relacionado com a Páscoa, comemorada pelos cristãos, por representar a esperança da vida após a ressurreição de Cristo. A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo pelos cristãos. A data é comemorada no domingo, deste domingo, né, da Semana Santa, que representa o dia em que Jesus Cristo ressuscitou depois da sua crucificação.
Vários povos da antiguidade já consideravam o coelho como símbolo de fertilidade, pois quando ao longo do inverno acabava, eram os primeiros animais a saírem das tocas. Os coelhos só passaram a representar um símbolo da Páscoa aqui no Brasil no final do século XVII, trazido pelos imigrantes alemães. Com o passar do tempo, o coelho da Páscoa virou um coelho de chocolate e entrou para as tradições das festividades aqui da Páscoa. Também nós temos como outro símbolo, significado do peixe na Páscoa. Vocês poderiam explorar a parte do peixe na Páscoa, Pai Mário de Oxalá? Posso, estou procurando aqui. O peixe na Páscoa, ele traz o símbolo da fartura também. Que o peixe foi multiplicado por Jesus e é uma das passagens da Bíblia também, onde tirou a fome do povo hebreu. E ontem, quando nós estávamos comentando sobre a lua vermelha, sobre a saída do povo hebreu, antes de chegar a Israel, Viviane, eles eram chamados de povo hebreu mesmo, os israelitas, posterior, depois que fundaram o país de Israel. Né? Então, o povo hebreu, ele tem a representação do peixe, não como simplesmente uma representação, mas ele tem o peixe como uma forma de alimentação, que era do Mar Vermelho. Tanto que Jesus multiplicou o pão e multiplicou o peixe e o vinho para os homens. O peixe na Páscoa é um símbolo de vida. Alguns apóstolos de Cristo eram pescadores, assim como Pedro, como João, né, que eram apóstolos, nomes de apóstolos de Cristo. Os primeiros cristãos já incluíram o peixe entre os símbolos das suas crenças. Inclusive, o símbolo cristão é o peixe, né? Se você observar, até em alguns carros aí na cidade, você vê aquele peixe. Peixe em grego, que eu não vou tentar reproduzir aqui o nome, tá? Fazia referência a Jesus. As letras representavam as iniciais de Jesus, eu vou colocar como X, né? Christus Theos Uifus Spoter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Eu quis trazer essa parte, por quê? Porque aqui a gente vê que quando era batizado, como foi Jesus Cristo, eles tinham também um sobrenome que representava uma identidade deles. Assim como nós falamos na semana passada, até com outros babalorixás aqui, do nome africano. Jesus Cristo, ele era conhecido como Jesus de Nazaré, que vinha da cidade de Nazaré. E ao batismo de Jesus, que São João Batista, quando batizou ele deu o segundo nome a ele, que era o nome de batismo, assim, por assim se dizer. A representação do peixe, a representação da vida, a representação do pão, que é um outro também que representa no dia de Páscoa também, o pão compartilhado. A Páscoa ela vem representando a comunhão, ele vem representando a divisão das formas, a divisão dos amores, a divisão da alimentação e fazendo aquela ceia que se chama Santa Ceia, né? Na Sexta-feira Santa também é colocado como o último dia da Quaresma, aonde dentro da Quaresma é feita o jejum entre os católicos e algumas outras religiões também, aonde das 6 da manhã às 6 da tarde não há uma alimentação e posteriormente às 6 da tarde tem essa alimentação, aonde na Sexta-feira Santa não se come carne, porque a carne representa o mal e o peixe representa o corpo de Cristo. Por que o corpo de Cristo? Porque é a fundamentação, é a prosperidade, a fartura, né? E a comunhão entre os irmãos. Então, Sexta-feira Santa, para nós que somos africanistas, ela sim, ela representa muito para nós também, como nós temos a situação de respeitar as outras comunhões. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Quaresma. Até consegue ali ajeitar para o Pai Júlio, Pai Mário. Durante a Quaresma, os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos dedicavam-se ao jejum. 40 dias era praticado o jejum. Minha bisa, que veio de Portugal, mantinha essa tradição também. Para lembrar os 40 dias de penitência em que Jesus passou no deserto, onde teve todas as tentações do demônio, e os sofrimentos que suportou na cruz. Esse costume foi reduzido para a Sexta-feira da Paixão, onde o alimento principal passou a ser o peixe. Também temos, lembrando aqui, né, que muitos eram pescadores, os discípulos, portanto, a alimentação mais farta nesta época. A Páscoa é uma das festas mais importantes do cristianismo. Nas festividades de Semana Santa e da Páscoa são reverenciadas a morte, a ressurreição
de Jesus Cristo. A Semana Santa começa no domingo de Ramos, que era muito bonito, né? Sempre se leva nas igrejas para benzer os ramos, que foi domingo passado, e se traz para dentro de casa, se coloca atrás da porta os ramos, porque o domingo de Ramos celebra a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, a cidade prometida, onde as ruas eram cobertas de folhas de palmeiras para comemorar a sua chegada. A Sexta-feira Santa é o dia em que os cristãos celebram o sofrimento e a morte de Jesus durante a sacrificação. O sábado de Aleluia é o dia em que se celebra a missa da meia-noite na passagem para o início da ressurreição. No domingo de Páscoa é celebrado a ressurreição de Jesus Cristo e sua primeira aparição entre os discípulos. É importante para as pessoas entenderem aqui pelo programa Vivi na TV o porquê dessas datas também de respeito do africanismo em relação a esta história e a este cristianismo. Porque muitos também dos afro-brasileiros são batizados em igrejas católicas. Portanto, o batizado, que é o primeiro sacramento da Igreja Católica, ele deve ser respeitado, principalmente pelas crianças e também pela essa parte da historicidade. Durante toda a Semana Santa, dedicada às comemorações da Páscoa, os cristãos agregam vários rituais que caracterizam essas festividades. Entre eles, os ramos da palmeira, que enfeitam as igrejas, o círio pascal, que é a vela, né? Uma vela que permanece acesa durante toda a semana, o peixe, que é o alimento principal da Sexta-feira Santa, o ovo e o coelho, que representam o nascimento para uma nova vida. Lindo isso, né? E a Páscoa, a Quaresma, ela começa numa determinada lua cheia, porque as pessoas muitas vezes perguntam assim, mas na época de Jesus já existia um calendário? Existia. Roma, ele inventou um calendário e a Grécia também inventou um calendário ilustrado e mostrado por muitos escavadores e muitos arqueólogos, né? E naquela época foi uma determinada lua cheia, que é uma lua cheia após dezembro, que começou a Quaresma, que começa a Quaresma. Eu não me lembro qual dessas luas cheias, peço perdão, mas vamos fazer uma pesquisa depois, para o começo da Quaresma, que é onde começa o Carnaval também. Por que o Carnaval foi colocado nesse dia que é determinado como o primeiro dia da Quaresma? Porque ali naquele momento eram feitas festividades para tirar completamente as negatividades, tirar aqueles espíritos pagãos da volta, entenderam? E nós temos aqui várias outras explicações, vários outros momentos, e a gente também vai falar um pouquinho sobre a questão do peixe na religião africanista. Por que o uso do peixe? Existe o ritual do peixe também durante as obrigações religiosas, não é isso, Pai Júlio? Sim, o peixe é a confirmação, é o respeito, é a benção depois de uma obrigação, de uma dedicação, dia após dia das pessoas retiradas para os orixás, vem a confirmação daquilo que fez. O peixe é uma benção, que nem o passeio, que depois as pessoas cumprem as suas obrigações, fazem os passeios, vão na igreja, vão no mercado, pedir a benção, porque que todos pensam, a pessoa é batuqueiro. Eles acham que aquele batuqueiro não o respeita e não tem o amor por Deus. Mesmo sendo da nossa religião afro, Deus para nós é sempre em primeiro lugar. Tanto que nossos rituais, nós temos nosso Pai Oxalá, que é o nosso Deus. E o Deus que é o nosso Pai, o poderoso de todas as horas. E as críticas que as pessoas têm, então por isso nós fizemos a dedicação ao peixe. O peixe é o encerramento da nossa religião. É a confirmação das coisas boas, que ele vai para frente e lhe traz a moeda, a felicidade. E é o peixe naquela verdade. Por que o peixe, né, Pai Mário? Até as pessoas mais simples nesta data podem ir na beira de um rio e buscar o seu alimento. E não vai ficar na sexta-feira sem ser diferente daquelas pessoas que poderiam ter um banquete. E o peixe a pessoa pode buscar até de graça. E o peixe sempre foi uma comunicação, né? Porque o grande advento da economia mundial e também das imigrações, das colonizações, foi através
do além-mar. Exato. E aí a alimentação é base de peixe. Então, uma nova conquista, um novo momento, uma busca, a esperança, o símbolo do alimento universal. Claro que nós estamos alérgicos a peixe, aqui nós estamos com o Quiroga aqui já falando sobre a alergia dele, mas existem outros alimentos que também podem ser utilizados. Um dos primeiros alimentos que foram descobertos como transporte, que tu poderia transportar ele, tirando as frutas, que tu poderia transportar ele ter uma duração, foi o peixe salgado. Se salgava o peixe para se transportar para muitos lugares. Por exemplo, no Oriente Médio, no começo, no Mar Vermelho, se salgava o peixe e levava o peixe salgado para as suas viagens, né? E o peixe, a simbologia do peixe, por exemplo, para nós africanistas, ele vem de o quente de uma primeira obrigação e o peixe gelado na segunda obrigação, que é o frio, né? Que é o equilíbrio das duas situações. O senhor falando em relação à comunhão eclesiástica, a comunhão de várias religiões. Hoje nós africanistas, no passeio, como o senhor bem colocou, nós vamos até uma igreja católica e batemos cabeça também à porta dessa igreja e cumprimentamos essa igreja. Por quê? Como assim, Pai Mário? Mas vocês não são católicos, são africanistas. Nós acreditamos em um Deus. Toda e qualquer cultura que tenha uma fé, que tenha um respeito pelas outras culturas, como a igreja católica tem e tantas outras também têm, certo? Em relação a todas as outras culturas, não africanistas, mas religiosas, há um motivo de respeito. Nós respeitamos a todos eles. Tem duas culturas nesta questão do passeio, Pai Júlio, que primeiro, nos antigos, no tempo da escravidão, os negros sim iam à porta das igrejas cumprimentar o Deus dos seus senhores. Eles batiam a cabeça, que é uma reverência que a gente faz aos nossos orixás, que é quando nós nos prostramos à porta de um quarto de santo, de joelho e arriamos o nosso corpo e pedimos maleme, pedimos misericórdia por tudo que o ser humano passa naquele momento, né? Não só pelas nossas coisas ou pelas nossas falhas. E nesse momento que se vai a uma igreja, por que se vai a uma igreja? Há uma fé cristã, há uma fé budista, há uma fé israelita, há uma fé de todo ser humano sobre a face da terra. Um homem sem fé é um homem vazio. Então, se faz o cumprimento, se agradece também aqueles santos da Igreja Católica que muito ajudaram os negros também na época da escravatura. Sim, como nós temos, desculpa, Pai Júlio, como nós temos muitos milagres acontecidos de negros que pediram e que foram acontecidos também pela Igreja Católica. O senhor me compreendeu? E não deixaram de ser os batuqueiros. Na verdade, o que acontece, mesmo com todo o sofrimento, eles também acreditavam naquele Deus que fazia milagre para eles. Por que eles iam se curvar? Porque Deus escutou, numa hora triste, aqueles escravos pedindo uma clemência. E eles foram escutados por Deus. E Deus é universal, ele está em qualquer lugar, dentro que uma pessoa esteja com seu coração nobre e limpo. Porque Deus não escolhe ninguém. Exatamente. Por isso a gente chega lá e pedir aquela benção, aquele momento, porque a gente não se torna ser de uma outra religião, que a gente não respeita Deus. Deus sempre é em primeiro lugar. A renovação da Páscoa, a renovação da Semana Santa, ela é tão forte em muitas culturas que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas africanistas dizer assim, eu não faço quaresma. Eu não tenho a quaresma, mas na sexta-feira santa fecha o seu quarto de santo, despacha a sua quartinha e no sábado de aleluia, como a gente diz, chama os seus orixás de volta para casa pela manhã cedo. Há controvérsias em relação a isso das pessoas, mas nós não estamos aqui para ter esse momento de controvérsias, mas simplesmente para mostrar também que nós africanistas, nós acreditamos em toda a fé do humano, do ser vivente, seja ele de uma determinada, seja de outra determinada religião, de todas as religiões, nós acreditamos na fé. E nós estamos em comunhão também com todo o povo cristão em relação, porque nós acreditamos em Olorum. Olorum é uma palavra para Deus, assim como Jeová, assim como tantas outras determinações de um Deus criador que é um só. Com certeza. E nós acreditamos em um só. E na verdade, né, Pai Mário, as pessoas que não sabem que a religião africana tem um respeito e um carinho por Deus, agora nesse momento deve se esclarecer. Como é que esses batuqueiros vão na casa de Deus depois de um ritual religioso? Para ver como nós não somos aquilo que os outros falam, negativo. Nós entramos na casa dele depois de uma obrigação, depois de um retiro espiritual,
para pedir a benção daquele pai que a gente tanto respeita. Exato. Que aí quebra esta imagem negativa que as pessoas usam falar o que não conhecem. O fogo do Espírito Santo, né? Como se diz, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, ele já é uma divindade, ele já é uma energia emanada de Deus, ele já é um fogo que vem ao ser humano para trazer e acalentar o coração de todos. Então o respeito é mútuo em relação a nós, o respeito é mútuo em relação às obrigações dentro de uma casa de religião, dentro de uma sexta-feira santa e num sábado de aleluia, a um domingo de Páscoa. Então nós temos essa comunhão também com a sua fé, com a nossa fé, com a fé universal em todos os pontos, em todos os andamentos e todos os segmentos. Nós temos aqui também várias notícias, né? Infelizmente, nós temos essa notícia horrenda, vou dizer horrenda, que é a questão do menino Bernardo, que foi assassinado brutalmente no dia 4, segundo o atestado de óbito. Nós comentamos por cima ontem sobre esse assunto. A causa da morte é inconclusiva, segundo o documento. O advogado de Jussara Uglione, avó de Bernardo Uglione, apresentou o atestado de óbito do menino de 11 anos que foi encontrado morto na noite desta segunda-feira. Segundo o documento, ele faleceu no dia 4 de abril, data em que teria desaparecido. Ainda segundo o documento, não foi possível apontar a causa da morte, mas o texto aponta que teria sido de forma violenta. Na verdade, isso faz com que o advogado coloca aqui, o Marlon Taborda, diz que faz pensar que o registro de ocorrência do desaparecimento do Bernardo foi feito após a morte do menino. Segundo o advogado, que representa a avó do menino, serão pedidos ao Instituto IML, né, que possa apontar as causas. O médico, Leandro Boldrini, 38 anos, a mulher dele, Graciela Ugolini, 32 anos, e a amiga do casal, que eu até agora não entendi o que essa amiga está fazendo na história, né? Ainda não definiram um advogado de defesa, segundo a irmã de Graciela, Simone Ugolini. Se vocês não sabem mais sobre essa notícia, eu vou dar uma explicadinha aqui, né? Ele, na verdade, pai e madrasta são suspeitos de matar esse menino que foi encontrado no matagal aqui em Frederico Westphalen, aqui no nosso estado. E segundo indicações, a madrasta, junto com o pai, que é médico, diga-se por sinal, entende um pouco sobre vida e morte, né? E uma amiga, que eu ainda não entendi o que a amiga está fazendo na história, teriam cometido o assassinato. É o velho motivo, né, dos ciúmes e da tentação. Este menino já não tinha a mãe já é falecida. Então a gente pergunta, né, nessas datas que nós estamos falando de Páscoa, de família, de união, o que faz o ser humano ser tão brutal e tão horrendo, né? Porque a madrasta que tem fotos postadas dela viajando para o Nordeste, ela na beira de barcos, uma vida social bastante elevada, e de repente uma assassina de uma criança de 11 anos que, segundo também a autópsia do corpo, havia sido sedado com analgésicos de endoscopia. No entanto, morreu de forma violenta. Significa que existem marcas no corpo de violência física. O que faz o ser humano ser tão cruel? Na verdade, eu vi esse comentário hoje, parece que essa criança tinha uma herança para receber, um dinheiro grande e tinha uma pensão que esse pai dava. E nos comentários o que faz? As pessoas com olho grande querer mais. E esse inocente talvez seria algum obstáculo, mas se tinha tanto, querer mais causa esta vingança, essa maldade, esse espírito, na verdade, sem luz, porque se ela fosse tão iluminada, não seria esse inocente que ia tirar tudo dela, que ela já teria tudo, uma mulher muito bem resolvida. E fez essa maldade com essa criança e levou ainda uma amiga junto, que está enrolada junto. Por que estaria junto? Ela estudou enfermagem na Unijuí, a madrasta, né? Trabalhou em Porto Alegre, em uma área indígena no município de Redentora. Tornou-se sócia dele na clínica cirúrgica Boldrini, em Três Passos, a companheira dele. Ambos têm um filho de 1 ano e 3 meses. Duas faces, uma madrasta carinhosa, atenta e que se dizia muito ligada ao menino. No entanto, os vizinhos, que não quiseram ser identificados, colocavam que as brigas eram constantes pela presença deste menino
né, que a mãe faleceu, olha que dado importante isso, até quando nós falamos aí, as avós que estão nos assistindo, a mãe faleceu em 2010, vítima de suicídio. A primeira esposa cometeu suicídio. A segunda esposa casou novamente com esta, que além de ter um comportamento extremamente social, no entanto, que a presença do menino a incomodava muito. E ele costumava passear. Além do casal, uma terceira pessoa, amiga deles, foi presa. Em entrevista coletiva, concedida à imprensa na manhã desta terça-feira, a delegada disse não ter dúvidas. Não tem dúvidas do envolvimento dos três na morte. Segundo a jornalista Thaline Schneider, natural de Três Passos e conhecida de Leandro, o comportamento do casal passou a ser motivo de suspeitas na cidade desde a morte da ex-mulher, a mãe do Bernardo, por suicídio dentro do consultório em que ele trabalhava. Nunca se falou nada do casal de errado, até este episódio estranho. O casal e a amiga ainda não definiram um advogado de defesa, segundo a irmã de Graciele. O caso abalou Três Passos, né? O menino havia desaparecido no dia 4, uma sexta-feira. De acordo com o pai, ele teria ido à tarde a Frederico Westphalen com a madrasta para comprar uma TV. E de lá ele não voltou. Na noite de segunda-feira, o corpo do menino foi encontrado no interior de Frederico, dentro de um saco plástico enterrado nas margens do rio Mico, na localidade da linha São Francisco. Leandro Boldrini, o pai, é médico e atua como cirurgião geral no hospital do município. Atuava, acredito, né, pai Mário? Atuava, né? Ele também é proprietário da clínica cirúrgica Boldrini. Bernardo morava com o pai e a madrasta e uma meia-irmã de 1 ano. Ele estudava no turno da manhã no Colégio Ipiranga, instituição particular. Um dia a professora do Bernardo, o menino falecido, mandou todos os alunos desenharem no papel qual o sonho da vida deles. Adivinha o que o Bernardo desenhou? Uma chave e um bebê. Daí a professora pediu por que esse desenho, né? Por que esse desenho? Ele disse o seguinte: para poder entrar em casa, porque ele sempre ficava para fora, e o pai mandava ele pular o muro. E o bebê é porque ele queria brincar com a maninha, e o pai não deixava. Pelo amor de Deus, gente, não existe uma criança desaparecer, pai e madrasta darem falta apenas 2 dias depois? Não acha que isso é uma dúvida? Aqui quem tem filho pequeno, teu filho não aparece 30 minutos depois, tu entra em pânico, né? Enfim, não consigo acreditar que ele esteja desaparecido e o pai não sabia de nada. Essa história literalmente está mal contada, diz a professora. É a sobra do casamento, né, pai? Olha, eu estou estarrecido com essa situação toda eu não tenho palavras para ilustrar o que se passa na minha mente agora em relação a essas 3 pessoas, em relação a essa criança. Não tem explicação, não existe. Agora, aonde vai a mente de uma madrasta, aonde vai a mente de um pai, aonde vai a mente de uma mãe, aonde vai a mente de um padrasto, e muitas vezes do próprio casal, que isso? A criança já vem de um trauma da mãe ter cometido suicídio, né? E aí adota uma criança, quer dizer, não ficou com a avó, mas trata uma criança com desprezo. Avós, prestem atenção. Os casamentos podem ser desfeitos, mas os filhos não são desfeitos. Os filhos não são. Eu fico quando já imaginando. Seu filho ou sua filha é um descabeçado, apesar de que a gente diz que pobre é que faz isso, né? Pobre, adoram falar mal da Restinga, da Alvorada, né? Onde tem um povo que tem um poder aquisitivo menor. Mas aqui são médicos, enfermeiros formados, gente. Medicina são 10 anos de estudo para cometer uma atrocidade, tratar um filho como se fosse um cachorro que fica do lado de fora da porta. Infelizmente, mãe Viane, o sensacionalismo em referente às pessoas de uma baixa renda são muito grandes e as pessoas de uma aquisição alta não se faz da mesma forma, que eu acho um absurdo. Eu acho que deveriam mostrar muito o outro lado da face da financeira do que propriamente da cultural. Agora, eu fico imaginando em relação a essa mãe que faleceu, que cometeu suicídio, por que ela cometeu suicídio? O que já aconteceu naquela época, o que já tinha naquela época, o que levou um pai a aceitar esse absurdo? A capa da Aurora diz, primeiro a indiferença, depois a brutalidade. E na verdade, claro, não estamos aqui para julgar no que não soubemos, né? Mas será que
Esse suicídio foi bem esclarecido? Pois então, é isso que eu me refiro. E não sei se viu aí, diz que tiraram até a roupa do menino para não identificarem pela roupa, né? A madrasta e a amiga, né? E a amiga tiraram a roupa. Bela Eu vi amiga, hein? Bela amiga. Hoje de manhã, este comentário. A coisa não está tanto como eles estão pensando. Foi muito bem preparado. E eu acredito que a amizade é esta que faria um absurdo desse por uma amizade. Isso aí não existe amizade. Se um amigo meu chega ao ponto de me contar um troço desse, eu sairia calado, tomaria minhas providências. Olha, pai Júlio, vou lhe dizer uma coisa para o senhor. Eu sou uma pessoa... A denúncia, né? Com certeza. A denúncia. Se alguém me fala uma coisa dessa, eu não sei qual seria a minha reação naquele momento. Porque, em primeiro lugar, um inocente, certo? Uma vida, né? Uma vida. Um inocente, uma criança que tinha muito pela vida ainda, tinha muito pela frente ainda. Tinha problemas com essa criança, deixava a criança do lado de fora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é como eu falei. Dono de uma clínica, médico da cidade. Mas o que acontece em relação a isso? O que acontece? Nós vamos para a sociedade novamente, porque dentro das nossas vilas aqui, que é uma palavra até que eu não gosto muito de usar, entendeu? Onde a classe social ela não é tão afortunada, se acontece uma situação desta, o mundo cai em cima deles. Agora, uma questão social, uma questão de uma idiotice, de uma ignorância, de um médico. Não é uma criatura que não tem estudo, não é uma criatura que não tem cultura. Dono de uma clínica, onde vai tratar, você vai lá agora entregar o seu corpo para um cirurgião que cometeu essa atrocidade? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que, sinceramente... Bom, respeito à vida é zero. Se tu não respeita a vida do teu filho, tu vai respeitar a vida de quem? Aonde fica o juramento de Hipócrates? Aonde é que fica? Que é um juramento de preservar a vida. Aonde fica? Aonde fica a idiotice de um pai, a ignorância de um pai, e não respeitar o seu próprio filho, um ser que saiu de dentro de si. Mas foi gerado dentro da barriga da mãe, mas não foi gerado sozinho. Corre um sangue na veia dele, por que então no pai, no filho, vai o último nome como o do pai, que é quem leva o sangue da família adiante, culturalmente? Pelo amor de Deus, gente. Isso não é pai, isso é um monstro. Isso é uma pessoa que extremamente só pelo fato, levarem 2 dias para notificar o desaparecimento de um filho, isso não é pai. Isso é imbecil. É um imbecil, é um jumento, não tem. Falar que ele é um jumento, a gente está ofendendo o quadrúpede que muito nos deu. Muito carregou a nossa vida por aí, levou as sacas de arroz de muita gente por aí. Isso é uma pessoa que não tem explicação para ele. Não existe o mínimo de explicação para uma pessoa que leva 2 dias para constar o desaparecimento de um filho, que deixa o filho do lado de fora do portão. Nessa semana de Páscoa, interessante, infelizmente, né, teve que acontecer uma morte tão violenta e tão chocante, e os meios de comunicação estão divulgando. Seria o momento de realmente repensar nas famílias que são multinucleares, vamos chamar assim, aquela onde o pai e a mãe já não vivem mais juntos, ou a mãe é falecida, ou o pai é falecido, né, pai Júlio? Do amor e da dedicação. E aí entra o papel dos avós, como agora essa avó que perdeu, né, esse neto, de uma forma hedionda, depois não adianta fazer que nem lá a Christine Wosthofer, que agora se converteu, né, e é a líder de uma igreja, depois de ter matado cruelmente os pais. E ela já liderou os 2 que mataram os pais dela, né? Líder tentou, nata. É uma líder nata. Colocar nos irmãos cravinhos, para quem não lembra da história, mas isso por herança, e há de ficar sem nada, porque, na verdade, tem esse irmão, ela tem um irmão, e esse aqui tem uma criança, tem um meio-irmão de 1 ano e meio, que ele não podia brincar, porque era filho do casal atual. Quer dizer, é importante nesse momento de Páscoa, nessa Quinta-feira Santa, a reflexão. Você que está comprando o ovinho de Páscoa, o presente, o caderno novo, né? Pense como estão sendo tratados seus netos, seus filhos, o vizinho, porque às vezes os vizinhos vêm primeiro. Às vezes o vizinho é o parente mais próximo, né? Os vizinhos vêm primeiro, aquela criança que fica na rua, chega do colégio a 1h, é 3h da tarde, está lá no portão com a mochilinha nas costas, porque não sabe nem para onde ir. Não? Você que está aí, aproveite esse momento da Páscoa, reflita o que você pode fazer
o que é o amor, o que é a fraternidade, o que é a união, o que é a humanidade. Porque a humanidade é que faz o ser humano ser um ser humano, capaz de decisões, de liberdades, e não simplesmente esse tipo de situação, porque aqui nós não estamos nem entrando no mérito que essa criança passava diariamente, ok? Estamos falando somente o que o atestado de óbito declarou. A estrago já estava feito, né, gente? Então, pense no que você pode fazer de diferente. O que você pode modificar na vida de uma criança. Criar uma história de sucesso, criar uma história de acolhimento, um colo, um abraço. Você, vó, ligar para aquele filho, ligar para aquele neto, para aquele bisneto, que muitas vezes sobrou, né? O casal se separou e aquela criança sobrou do primeiro casamento. Será que ela realmente está tendo aquele amor, aquele carinho que os outros estão tendo? Ah, mas a mãe não deixa eu ver. Não é assim, né? Não é bem assim a história. Então, procure tomar uma atitude e, principalmente, colocar lá o dedinho da consciência. E você, pai ou mãe, que costuma, estou falando agora aqui como Ialorixá e mulher. Você, pai ou mãe, que costuma, tá? Árabe? Que costuma, principalmente, bater no seu filho ou, né, a palmada, um pouco mais agressivo. Já vi mães que muitas vezes trancam o filho no quarto. Hoje tu não vai nem comer porque tu fez desaforo, coisa e tal. Ou outras agressões. Pense bem. Porque tudo nessa vida volta. E se existir uma alma iluminada dentro dessa vida e ao lado dessa criança, há de fazer justiça com vocês. Ok? A gente não pode estar em cada quarto, em cada família, em cada casa, nós não podemos estar. Mas o lá de cima tudo vê. Tudo vê. Então, essa criança que pode hoje estar passando por uma dificuldade, porque você está com problemas, você tem problemas, não a criança. A criança está sendo formada. Ela está vivendo num ambiente que você é responsável. Então, vai o recado. Você que é vizinho, você que é parente, você que é mãe, e que muitas vezes o padrasto, o amigo, o vizinho é violento com seu filho, denuncie na delegacia da criança, no conselho tutelar. Denuncie. Ah, mas não vai dar nada. Mas você fez seu papel. De tanto se provocar, no momento essa criança pode encontrar um lar melhor. Ou esta mãe, esse pai, entender que é responsável pela vida de outro, né? Então, falei aqui aos violentos que se cuidem, porque a justiça divina, essa não falha, tá bem? Se a justiça dos homens não te pegar antes, há de pegar, né? Há de pegar. Pai Mário? E esta questão do não dá nada, sabe? Não vai acontecer nada. Isso nós estamos falando aqui de um exemplo que é de uma criança, mas há muitas mulheres também por aí, gente, sendo agredidas, que não estão sendo socorridas, muitos assassinatos aí violentos relacionados a mulheres, porque uma separação, por uma discórdia entre marido e mulher. Gente, denunciem. Vamos fazer uma campanha aqui, o programa Vivi na TV está aqui disposto a uma campanha. Vamos fazer uma campanha, denunciem todo tipo de agressividade à criança e à mulher. Não que a mulher seja um sexo frágil, porque não é. Ela é guerreira, ela luta no dia a dia, mas é muita ignorância de um homem achar que ele é dono de uma mulher. Há muita ignorância de um ser humano achar que ele pode tirar a vida de uma criança, de um inocente. Ele não deve ter nem essa noção para ninguém mesmo. Tirar a vida de ninguém. De ninguém. Todo ser humano ele tem o direito de viver. Nós não estamos aqui julgando este casal, porque até que se prove ao contrário, todos são inocentes perante aos olhos. Apesar da delegada diz que quem faz a investigação é a Polícia Civil, né? A delegada. Sim. Não tem dúvidas do envolvimento. Mas até que se prove ao contrário, perante ao juiz, perante ao magistrado, eles são inocentes. Não. Infelizmente, né? Por mais provas que tu tenha naquele momento, até se provar perante um juiz, porque a nossa lei ela tem várias lacunas que podem ser quebradas, infelizmente, até que se prove ao contrário, são inocentes. Nós não estamos aqui julgando ninguém. E nós não estamos julgando o caráter de ninguém. Aí nós podemos até pensar, como se diz, por que o ser humano é humano? Porque ele é racional? E onde é que está uma racionalidade de uma pessoa assim, né?
Páscoa chegando, momento muitas vezes a gente perdoar a quem nos ofendeu, perdoar a quem nos tirou, mas nesse momento não tem como ter perdão a quem tira uma vida de uma criança, a quem agride uma mulher, a quem não tem o respeito pelo ser humano, a quem não tem o respeito pela vida. Não tem como. Mas reflita, como a mãe Viviane disse. Reflita no seu dia a dia. Reflita o que é o fato de o amor. O amor, ele é sublime? Ou o amor é uma propriedade? Ou o amor é um direito? Como a mãe Viviane disse, uma criança descartada de um casamento. Como tu pode descartar um filho? Como tu pode descartar alguém que tu gerou? Tu não pode descartar ninguém. Se tu não tem condições psicológicas, os avós, hoje existe na lei o direito dos avós à pensão, que os avós dê pensão, sim, mas há também na lei o direito dos avós em ter os netos como cuidado. Do avô, do avó, cuidar de um neto. De ter a tutória, a tutória, né, mãe Viviane? Tutela. A tutela desses netos. A um tio, a uma tia, pelo amor de Deus, gente. Vamos olhar pelas nossas crianças. Muitas vezes se fantasia algo na sua frente e quando você vai ver atrás é outra coisa. Vamos observar essas crianças nas escolas. Professoras, denunciem. Por favor. Pai Júlio, o senhor tem mediunidade. É, Porque o R7 coloca exatamente, R7 é um canal de notícias, que após a prisão do pai da madrasta de Bernardo, de 11 anos, encontrado na segunda-feira, dia 14, sumido desde o dia 4, a polícia resolveu reabrir as investigações sobre a morte da mãe do menino. A mãe do Bernardo morreu em 2010, o caso foi considerado suicídio. As investigações da época davam conta de que ela havia atirado contra a própria cabeça ao descobrir que o marido tinha um caso com esta madrasta. Como o pai e a madrasta estavam na cena da morte, a clínica onde a madrasta trabalhava, a polícia agora apura se o que ocorreu realmente foi um suicídio, um homicídio. Leandro Boldrini, pai de Bernardo, e Graciele, a madrasta, foram presos sob a acusação de matar o menino, após o corpo da criança ser encontrado. Além deles, uma amiga da família também foi detida. De acordo com o depoimento da amiga, o garoto havia sido assassinado com uma injeção letal aplicada pela madrasta, que é enfermeira. E Leandro é o médico cirurgião. O local fica a 80 quilômetros de Três Passos, onde o menino morava. No início do ano, o garoto chegou a denunciar o pai por maus tratos à promotoria. O menino já havia denunciado o pai por maus tratos. A mãe, até então, no atestado foi suicídio, morreu na clínica onde a madrasta trabalhava. Gente, isso é uma coisa muito louca. Pai Júlio falou Parece e eu coisa falei de também. Filme americano. Mas Pai Júlio falou e eu falei também. Ela vai celebrar o que eles podem ter feito a chegar a esse ponto, como o Pai Júlio disse. Isso aí não precisa Gente, muita coisa para isso é um descobrir abuso. aonde é que está. E na verdade, para falar para o pessoal, prestar atenção, como nós somos diferentes, o que acontece? Quando tu citou, se não fizer aqui, o lado de cima, é essa a nossa diferença. Eu torno a dizer, mesmo nós sendo de a religião afro, ela não combinou nada e nas palavras desabafando, essa é a nossa diferença, eu quero que preste atenção. O lá de cima cobrará. Então, por aí as pessoas tomem de exemplo por que nós somos diferentes. Se coloca a situação, por exemplo, do suicídio, já um exemplo, porque a minha mente ela vai um pouquinho além, a senhora sabe disso, né? Daqui a pouco o médico, um nome renomado, diz assim, olha, ela cometeu suicídio. Sim, estão os dois na clínica. Gente, existe, acontece, não acontece só na casa do outro, né? Às vezes acontece ali no teu nariz, na casa, no teu vizinho, na tua frente, na tua família. Sejam humanos. Existem leis, mas existe a lei divina. Respeito à humanidade. Aproveite nessa Páscoa, a Quinta-feira Santa, né? Toda a dor de Jesus, toda a humilhação de Jesus, que é uma coisa histórica. A frase que eu mais ouvia dentro do catolicismo, Jesus Cristo sofreu e deu sua vida pelo ser humano, pelos seus irmãos, filhos de Deus. Façam
Por onde? Estamos até tratando um tema pesado, mas é um sofrimento. E esse sofrimento, nós temos que saber que acontece em vários lugares. E nós, seres humanos, é que temos que modificar isso através do envolvimento e do atendimento e do carinho, certo? Aqui nós não estamos falando de drogas, nós não estamos falando de opção, e sim de uma articulação muito, muito desumana. A Páscoa serve para isso, para reflexão. A Páscoa serve para a união da família, para amor e para fé. Também não vou esquecer, no caso de Santa Maria, os jovens que infelizmente nós perdemos há um ano, né? E que essas famílias passam mais uma Páscoa sozinhos, né? Sem aqueles jovens universitários, e que o coração de mãe e o coração de todos estejam com vocês nessa data. Ninguém substitui um filho. No entanto, temos que sempre procurar preservar pela humanidade, pelo carinho, pela fé e pelo respeito. Pai Mário, falando ainda sobre espiritualidade, existe justiça divina? Existe, Viane. Existe. Nada passa escondido aos olhos de Deus. O lourum para nós. E aos nossos orixás também existe a justiça divina. Porque há pesos e medidas. E os nossos... Não vou colocar os nossos orixás. Vamos colocar a Deus. Né? Nós estamos entrando em época de Páscoa. Ele vê, enxerga tudo. E existe essa justiça divina e nada fica escondido. Nada. Nenhuma mentira fica escondida por muito tempo. Queira Deus que tudo isso se resolva, que seja feita a justiça. Na situação desse menino, infelizmente não tem como trazer a vida dele de volta. Não só dele, de tantos outros, né? De tantos outros. As promotorias aí que estão abarrotadas de denúncias, né? E também falando sobre as pessoas que são homofóbicas. Ainda existe a velha piadinha, a velha briga, né? A velha violência contra os homossexuais, que também não pode ser esquecido, não. É uma voz que precisa ser ouvida. Jesus se sacrificou, segundo a Bíblia, pela humanidade, pelos seus irmãos. Ele não escolheu a sexualidade, até porque não consta, né, se ele era casado, se não era, enfim. Então, não estou dizendo nada em relação à sexualidade de Jesus Cristo. Não. Claro, né? Mas estou dizendo que ele olhava como pai e como irmão a todos iguais. Todos iguais, certo? Então, também um período de reflexão que, afinal, será que a opção de vida de cada um tem que ser julgada pela sua sexualidade? Pense dessa forma. Sei que muitas vezes nós queremos coisas diferentes, mas não é nós que temos que querer. Cada ser humano sabe o seu caminho, a sua maneira de ser feliz. Temos mais novidades aqui, muita gente mandando Feliz Páscoa, Pai Mário. Nós também temos aqui várias obrigações. A gente está aqui falando muito sobre meteorologia também. Dizem que santo de casa não faz milagre, diz a super interessante. Talvez por isso tenha sido necessário um meteorologista para revolucionar a geologia. O alemão Alfred Wegener estava tão convencido da sua descoberta que apostava que 10 anos depois de publicada não haveria uma só alma duvidando dela. Sabe qual era a descoberta dele, gente? Ele foi um meteorologista para dizer que santo de casa não faz milagre. Vocês fazem ideia de qual era a descoberta dele? Porque aqui acho que São Pedro está de mau humor, né, gente? Pois é. Aqui diz o seguinte. Eu adoro quando a nossa internet vai e volta, né? Ele dizia que se não fosse por oceano no meio, o mundo seria completamente unido. A ideia da separação das calotas, né? Ele fez um tema sobre paleoclima, extrapolando as características climáticas passadas de um dado lugar com base em fósseis, que ele percebeu que algumas regiões têm ambientes parecidos. Quer dizer, um meteorologista, não seria a área específica dele, descobriu, através da geologia, que os continentes se separaram. Por isso a África não é tão longe daqui, né? Não. Fifi Cané, como tinha aquela propaganda, né? Fifi Cané, logo ali. A África é bem próxima, né? É bem próxima. E aí nós estamos aqui sabendo que esse quebra-cabeça pode ser que a verdade de hoje seja a mentira de amanhã, né? O mundo já foi até plano. Bom, né? Bom, né? Então... Duendes existe, Papai Noel também, Coelhinho da Páscoa não é um louco.
E por que então a vida após a morte não pode acontecer? Claro que sim. Aí entramos naquele detalhe. Por que não existem outros mundos com outras vidas, com outros tipos de organismos, né? Então vamos sempre pensar positivo e que tudo é possível, certo? A justiça, o carinho e a alegria. Voltamos amanhã, Pai Mário? Voltamos amanhã, novamente programa gravado, tá, gente? Quinta e sexta-feira, sabe? Feriado, né? Programa gravado, algumas novidades e um grupo aí, uma banda. Não é uma banda, né? Um cantor aí que vai vir trazer músicas deixa a surpresa para amanhã, para amanhã. Então tá, então ficamos para amanhã, surpresa então. A sua mensagem, Pai Júlio? Que se una um ao outro e quando passar um pensamento negativo na sua cabeça, procure ajuda, porque pode tornar uma desgraça sem você saber. Cuidado com as influências espirituais. Muitas vezes um obsessor passa de geração para geração, tá bem? Pai Mário? O que eu vou deixar dito só simplesmente é a minha repúdia, a minha indignação sobre esse caso de Frederico Westphalen, que não fique somente nos noticiários. Parabéns à delegada que está trabalhando nesse caso. E, gente, vamos observar muito mais os nossos filhos, nossos vizinhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Por favor, a vida de uma criança não é qualquer imbecil que pode tirar ela, tá? Porque não deve ser tirada de forma alguma. Até amanhã, então, às 16 horas.